Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vou mostrar aqui para vocês o interior, né? Mostrar um pouco do miolo aqui, da arte, principalmente da arte, dessa nova série que a Panini já está publicando, já está no volume 3, mas eu vou mostrar aqui para vocês apenas o volume 1, da Liga da Justiça Internacional, escrita pelo Kate Giffen e pelo J.M. DeMatteis e com arte do Kevin Maguire, tá? Que foi aquela aposta extremamente corajosa que o editor Andrew Helfner fez para lançar essa Liga da Justiça logo após as duas sagas, né? A primeira saga, a Crise nas Infinitas Terras. Em seguida, Lendas. As duas mais ou menos desencadearam o lançamento de uma nova Liga da Justiça, que foi entregue ao Kate Giffen, que estava pedindo para fazer Liga da Justiça, e o J.M. DeMatteis de uma maneira muito corajosa pelo editor, porque são dois autores que não tinham aquele cacuete, aquele estilo de história de quadrinhos que era típico para os anos 80. Tá? Isso aqui começou a ser lançado em 1987. O auge daqueles super-heróis mais dark, mais sombrios, mais negros, mais violentos, né? E ele entrou com uma série basicamente de comédia, ou praticamente de comédia, né? Juntando esse bando de fracassados aqui, que é aqui o Oberon, que é um assistente do Senhor Milagre, aqui o Senhor Milagre, a Canário Negro, Ajax o Marciano, na época Capitão Marvel, hoje em dia é o Shazam, né? Porque ele teve que mudar de nome. O Guy Gardner, que era um Lanterna Verde, mas o mais horroroso de todos eles, Besouro Azul, a Doutora Luz e o Senhor Destino. Uma série de personagens que ninguém estava interessado em usar na época, deram pro J.M. DeMatteis e pro Kate Giffen. E emprestaram o Batman para ele, porque os outros ninguém quis ceder. Mulher Maravilha, Flash, Aquaman e Lanterna Verde, Super-Homem, ninguém quis ceder, porque não apostaram nisso aqui. E isso deu super certo. A maior parte do material desses outros personagens dessa época não são dignos de nota. Talvez o Batman, sim. O Batman, que foi a fase do Batman ano 1. Exatamente o único que cedeu o personagem foi o Frank Miller. E o único que provavelmente vale a pena você ler o material de 87 também é o Batman do Frank Miller. É uma coisa de talento não se explica. Talento você percebe e pronto, né? Então vamos lá, ediçãozinha nova da Panini já tem indicar uma vantagenzinha em relação à mais antiga, que é a da Eagle Moss, né? Que lançou isso aqui lá em 2010, mais ou menos, por aí, né? Foi quando saiu esse volume 72, que é menor do que o volume da Panini, tá vendo? O volume da Panini é maior. Além disso, né? A diferença maior, aqui tem a Liga da Justiça da América do 1 ao 6, depois ela vira Liga da Justiça Internacional, né? Então eles lançaram só até o 6, aqui era só Liga da Justiça, né? O título, e lançou também a Liga da Justiça, o anual de 87, então eles fecharam essa fase, eles optaram editorialmente fazer isso aqui. Eu já expliquei várias vezes que na edição da Eagle Moss tem algum material editorial muito legal, muito interessante, por isso eu não vou me desfazer desse meu volume, por causa do trabalho editorial da Eagle Moss, que foi muito legal, tá? Foi muito bom mesmo, muito bacana, porque eles trouxeram prefácios que trazem muito material para quem nunca leu Liga da Justiça e uma contextualização de época histórica, onde é que se passam essas histórias, tá? Além disso, também tem as notas de rodapé, que também são bem legais. Agora, essa edição aqui não é completa, falta material. E essa edição aqui não tem as capas, que é outro prejuízo, né? E as capas eram divertidíssimas, muito emblemáticas, tá? Então, deixando essa coisa que eu já falei em outros vídeos de lado, vamos dar uma olhadinha aqui. A guarda é uma guarda decorada, eu sempre acho legalzinho isso, eu acho um capricho. Edição de luxo volume 1, tá? Aqui o autor, né? O principal autor, que é o Kate Giffen, nos diálogos, até botar aqui o roteiro, mas não é bem roteiro não, argumento e esboço é do Kate Giffen, quer dizer, a ideia original. O J.M. DeMatteis entra mais nos diálogos, e o Kevin Maguire com o Bill Willingham, que é engraçado, né? Bill Willingham é o autor de Fábulas. Nessa época ele entra aqui como auxiliar do Kevin Maguire. Nos anos 2000 ele faria aquela série extraordinária chamada
Fabulous, né? A arte final é do Al Gordon e o grande responsável é o Andrew Helfer. Uma coisa também legal nessa edição é isso aqui, ó. Prefácio do autor, de um dos autores, né? No volume 1, introdução do J.M. Demetrius, que posiciona você sobre a visão que eles tinham daquele momento histórico e conta muito disso que eu já falei para vocês aqui, tá? E é uma bem extensa tal, e aqui vem a primeira capa, que ficou tão emblemática que foi copiada depois dezenas de vezes por outros autores, né? Dezenas de vezes. Já começa aqui com o Guy Gardner e a arte do Kevin Maguire, que é a grande marca, na minha opinião, o motivo de eu gostar mais do que tudo dessas edições da Liga da Justiça da América. Porque o Kevin Maguire é um autor, aqui o traço dele até ainda não estava o que ele depois já assumiu, mas já começa a mostrar aqui o início do traço dele, né? Que são as expressões fisionômicas, que é uma coisa que até então não se usava muito em história em quadrinhos de super-heróis. Olha quantas expressões fisionômicas ele vai fazendo sempre uma variação. Isso acabou virando a marca registrada do Kevin Maguire, tá? O Kevin Maguire é o primeiro grande artista de quadrinhos que desenha muito bem e abusa das expressões fisionômicas diferentes, divertidas, debochadas, irônicas. Você, pela expressão fisionômica, você já sabe pelo que o personagem está passando, tá? E realmente virou a marca registrada de toda essa série, que marcou época, marcou muita época. E esse Guy Gardner, que de certa forma virou o símbolo de um anti-herói, né? Porque ele é a criatura mais desprezível do mundo, esse Lanterna Verde, que é o Guy Gardner, né? E aqui o confronto deles, né? Eles se desentendem mais do que se entendem, né? Eles vivem uma guerra pessoal, parece um sitcom, né? Aquelas comédias americanas muito típicas, né? Com poucos cenários e muita conversa, muitos diálogos, né? E eles nunca se entendem, e o Batman fica tentando botar a ordem na casa o tempo todo, com aquele jeitão típico do Batman, né? Mantiveram bem aquele traço austero, né, fechado do Batman. Isso não se altera, mas o restante dos personagens, eles ganham muito relevo, eles passam a ter muita, olha a expressão fisionômica, eles passam a ter muita personalidade, coisa que anteriormente nenhum deles tinha. Eram personagens extremamente rasos, sem nenhuma perspectiva especial, sem nenhum destaque. Aqui, tá vendo? Aqui tem as capas, coisa que na edição da Eagle Moss não tinha, só tinha o conteúdo. E sempre as expressões fisionômicas, que é a grande marca do traço do Kevin Maguire, que inclusive amadurece muito rápido, tá? Era um artista completamente desconhecido, foi uma aposta muito, muito corajosa do editor, né? Da DC Comics, do editor, que acreditaram nele para fazer essa história em quadrinho. Aqui já é o anual. Essa história em quadrinho, numa época em que o universo dos super-heróis era um universo negro, fúnebre, austero, fechado. Todos os heróis eram extremamente dramáticos, extremamente sofridos, né? Demolidor, o Batman, todo mundo naquela época, os X-Men, era uma coisa assim bem tenebrosa, tá? Então, isso aqui foi uma aposta extremamente corajosa e que, por aquelas coisas que a gente nunca consegue entender muito bem, deu super certo, tá? Eu quis dar um panoramazinho aqui para vocês do volume 1, que tem, conforme eu falei, tem do volume 1 até o volume 6, mais o anual do que foi chamado naquela época de apenas de Liga da Justiça. A partir do volume 7, aí sim, passa a ser Liga da Justiça Internacional, apesar de que a coleção ganhou o nome mais importante, que é a Liga da Justiça Internacional. Espero que vocês tenham gostado, bota o gostei, não gostei, faz parte da brincadeira. Não se esqueça de se inscrever no canal, tanto no TikTok como no YouTube, e venha para o nosso clube de membros, para o nosso fã-clube. Até a próxima.